Oi, vamos falar sobre uma mulher influenciadora que está aqui na Bíblia? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre influenciador digital, não é mesmo? Aquela pessoa que nos dá dica de como se vestir, como cuidar do cabelo, como cuidar da pele. Pessoas que nos influenciam no nosso dia a dia, como cozinhar ou como fazer um prato gostoso. Aquela pessoa que influencia como cuidar do corpo, da mente. Tem influenciador para tudo, se você quiser. Mas hoje eu quero falar de uma mulher influenciadora além de uma geração. Quantos séculos se passaram e ainda ela é tida como um exemplo para nós, de influência boa que nós devemos seguir para a nossa vida. Nós encontramos sobre ela em Lucas capítulo 1, versículo 28, que diz assim: Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ficou fácil, não é mesmo? Vai aí nos comentários e comenta quem é essa mulher aí, ó. Bem fácil. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, ficou muito perturbada, sem saber que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de ti. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Bom, Deus escolhe Maria. Deus acha graça em Maria. Mas será que é de uma maneira aleatória? Ou será que Deus não fez nenhum princípio a qual ele cumpriu para escolher Maria? E eu te pergunto, se Jesus tivesse que nascer, Deus escolheria a sua família? Nós precisamos aprender com Maria. Precisamos pegar o exemplo dela para colocar em prática na nossa vida. Ela era uma jovem. Você acha que esse chamado não trouxe para ela, né, um chamado de uma magnitude tão grande, não trouxe nenhum impacto para a vida de Maria? Quantas coisas, quantos riscos ela correria com o sim desse chamado? Ela era uma jovem, aproximadamente de 14 anos, mas notável. Ela era uma filha comum, fazia coisas comuns do dia a dia, provavelmente buscava uma água na cisterna, tecia seus próprios tecidos. Isso por quê? Porque ela precisava cuidar do bem-estar da sua família. Nós precisamos cultivar isso na nossa família. Olha, não sabemos o nome da sua mãe, não sabemos o nome do seu pai, mas sabemos que eles deixaram valores a qual Deus achou graça em Maria. E aí nós entendemos o porquê foi tão fácil para ela dizer sim, porque ela tinha princípios na sua vida, a qual ela guardava puro diante do Senhor. Bom, no versículo 34 diz: Maria disse ao anjo: Como isto poderá acontecer se não conheço nenhum homem? Ela não era casada ainda, ela tinha um noivo que era José, mas ainda não era casada. Então, como isso seria, como isso aconteceria? E o anjo responde: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela carregaria o Filho de Deus em seu ventre. No versículo 38 diz: Disse então Maria: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo apartou-se dela. Bom, nós entendemos aqui que Maria era uma mulher de fé, de coragem para aceitar esse chamado. Não seria fácil para ela, imagine só, uma mulher que vivia numa cidade tão pequena, Nazaré, né? Não se tem relato de Nazaré fora do Novo Testamento. Então, provavelmente era uma aldeia de pouquíssimas pessoas. Imagina agora aparecer grávida sem ainda ter casado. Quais os riscos que ela correria? Ela poderia ser apedrejada, porque uma mulher que tem filho antes do casamento, ela podia ser apedrejada em praça pública. Então ela diz sim ao chamado, sabendo que o que Deus tem para ela é muito maior do que o que ela imagina. E ela diz em prontidão sim, mesmo sabendo que talvez José não aceitaria isso. Mas ela, como serva de Deus, ela entende que dizer sim é cumprir aquilo que Deus quer para ela. Mas nós sabemos que José, né, mesmo duvidando, um anjo aparece para José, fala para ele que é para ele fazer parte, né, desse propósito de Deus, na qual a família que Deus sonhou para Jesus nascer. E ele diz sim também. Nós percebemos que Maria também, ela vai procurar a ajuda de uma mulher que já está grávida, né, que é Isabel, que está grávida
de João Batista. E a palavra do Senhor fala que quando ela encontra com Isabel, o bebê dentro da barriga de Isabel pula de alegria, porque reconhece que da Maria tem algo especial. Então tudo vai se alinhando de acordo com o propósito do Senhor. E ela é muito esperta nesse momento de ir lá buscar a ajuda de uma pessoa a qual poderia informar ela algo mais importante. Será que nós temos sido influenciados por quais pessoas? Maria, ela é inteligente. Ela busca a ajuda de alguém que já está grávida e alguém que entende que Deus quer cumprir um propósito na vida dela. Se nós não refletirmos em quem nós procuramos ajuda, muitas vezes nós podemos fazer coisas erradas para a nossa vida e para o nosso futuro. E ela entende que a ajuda de Isabel poderia sim, fazer com que tudo, ficasse mais tranquilo e mais calmo em sua mente, porque não foi fácil para Maria aceitar esse chamado. Não foi simples como nós imaginamos e já lemos a história pronta, já sabemos o final, principalmente dessa história. Maria, ela é muito pouco falada na Bíblia, mas todo mundo a conhece. Talvez algumas das mulheres que eu já falei aqui, você não tinha conhecido, você conheceu a partir do que você ouviu aqui. Muitas você não sabe a história, mas Maria todo mundo conhece. Todo mundo sabe quem é Maria, ela influencia a gente até hoje e nós precisamos aprender com ela. E aí nós vemos mais atitudes, bonitas da Maria, de acordo com Lucas 2, versículo 4, que diz assim: subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e família de Davi, para se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui ela se adapta à situação, para que o propósito de Deus se cumpra. Ela é uma mulher flexível. Ela consegue estar nos ambientes e fazer acontecer com aquilo que ela tem em suas mãos, com aquilo que lhe é proposto. Agora ela está longe de casa. Ela vai ter seu filho numa estalagem, numa manjedoura. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que está na nossa mão e não entendemos que aquilo às vezes é muito diante de outras pessoas? Reclamamos, murmuramos e não dissemos sim àquele momento e àquele período que nós estamos vivendo. Até mesmo a dor, o sofrimento, nós temos que entender que tudo Deus tem propósito e Ele faz conforme lhe apraz. A Bíblia fala isso. Nós não podemos, deixar que a nossa vontade, o nosso desejo fale mais alto. E é isso que Maria nos ensina. É isso que Maria está registrada aqui. Por quê? Porque nós precisamos aprender com ela a ter essa fé, a buscar em oração, a ter uma vida com Deus íntegra e pura diante do Senhor. Agora ela tem o quê? O seu primogênito. Porque até então, quando o anjo visita Maria, ela ainda não conhece, ela não tem uma vida íntima com José. Ela vai ter depois, porque a Bíblia está nos falando que Jesus é o primogênito, mas depois ela tem uma vida com José e tem outros filhos. Mas o que Maria deixa de legado, para Jesus e para seus filhos? É muito bonito nós ouvirmos falar desses irmãos de Jesus, a qual seguiam Jesus. Maria consegue equilibrar, Jesus sendo Deus com seus irmãos. Muitas vezes nós não damos conta do recado, nós não conseguimos equilibrar um irmão com o outro. Um se sente desvalorizado mais do que o outro. Maria consegue, porque a palavra do Senhor fala que os seus filhos seguiram, os ensinamentos de Jesus. E é muito lindo ver isso, porque ela entende que Jesus foi, dado a ela por Deus e que não era dela. Era por propósito de Deus para a humanidade. E ela consegue deixar isso muito claro para sua família. Nós vemos, em João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Jesus estava numa festa, Acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher,
que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela é a primeira discípula de Jesus. Ela entende que ele é Deus. Mesmo tendo carregado, ela não é egoísta a ponto de não permitir que Jesus cumprisse o seu ministério aqui na terra. Ela sofreu, ela sentiu dor. Imagina saber que o seu filho seria crucificado. E a Bíblia fala que ela esteve ali até o último momento, né, aos pés da cruz, na crucificação. Mas ela entende o propósito de Deus. E ela diz sim ao chamado, coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos carregar o legado de Deus aqui nessa terra, assim como Maria também carregou. Nós precisamos ter a nossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos entender quem Ele é, né? Isso que fala de Maria aos pés da cruz está em João 19:25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está teu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus se importou com a dor dela. Jesus sabia quem era ela. Ela era uma mulher que temeu ao Senhor, que acreditou no Senhor. Mas agora ela estava sofrendo, ela estava sentindo a dor da perda de um filho, a qual ela amava. E Jesus pega e coloca João como que? Alguém para cuidar de Maria. Para que ela não ficasse desamparada. Para que ela continuasse o ministério aqui na terra. E é isso que o Senhor nos convida, o Senhor nos chama para sermos como Maria, discípulas dele, a qual nós vamos cuidar da nossa casa, que é o nosso primeiro ministério. A nossa família tem que ser cuidada, a nossa família tem que ser instruída. Não podemos deixar isso para terceiros. Nós precisamos fazer como Maria, que ensinou seus filhos a amar Jesus, né? Não amar apenas o irmão, mas amar o Cristo. Ela conseguiu ponderar essas coisas que provavelmente aconteceram no seu dia a dia. Imagina só um conflito entre irmãos, onde um irmão, né, isso acontece muito com criança, um irmão se sente desvalorizado pelo outro. Imagina saber que ali tinha Jesus, que era o Deus. Será que os irmãos não sentiriam inveja dele? Mas um lar curado, um lar restaurado consegue passar estabilidade para todos. E o mais interessante é que nós não ouvimos mais falar sobre José. Até certo ponto nós ouvimos, depois não ouvimos mais falar sobre ele. Não sabemos se ela cuidou dos filhos sozinha. Mas nós sabemos que ela está aqui registrada nas escrituras como uma influenciadora para que nós possamos entender que precisamos dizer sim ao chamado do Senhor. E sabe qual que é o chamado do Senhor para a sua vida? É a sua família. O Senhor te chamou para cuidar daqueles que estão do seu lado. O Senhor te convidou a entregar todos os valores que está dentro do coração de Deus para a sua família. A amar a sua família, a amar seus filhos. Não podemos deixar que um seja melhor que o outro, nós temos que amar a todos de igual modo. Nós temos que cuidar dos nossos esposos, nós temos que cuidar da nossa casa. E isso é um princípio do Senhor para a nossa vida, por isso que está registrada nas Escrituras. Essa mulher tão valorosa, esse exemplo tão glorioso de disposição ao chamado do Senhor. Não só apenas no carregar Jesus na sua barriga, mas no instruir seus filhos a amar Jesus. Nós precisamos aprender com Maria a mudarmos de atitude e seguirmos rumo ao propósito do Senhor para a nossa vida. Consertarmos aquilo que está errado. Refletirmos sobre aquilo que precisa de mudança para que possamos ser vitoriosos aqui na terra. Não para nos engrandecer, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que as gerações entendam que na nossa família houve alguém que amasse Deus acima de todas as coisas. Que você aprenda com essa grande mulher de hoje. Muito difícil falar sobre Maria. Foi muito complicado porque nós temos um pouco de preconceito, né, de falar sobre ela e talvez desvalorizar Jesus, né, porque o nosso objetivo principal ao nosso Deus é Jesus.
Mas aqui eu trago para vocês exemplo de mulheres, assim como as outras que eu já falei, Maria é mais uma delas, que influencia a nossa vida para o bem. Então nós precisamos aprender com ela. Fácil, não é fácil falar. E talvez eu nem fale tudo que talvez merecesse, né, ser falado sobre essa grande mulher. Mas eu quero deixar para você essa mensagem, que você reflita como que você tem cuidado do chamado do Senhor para sua vida. Como que você tem administrado tudo que o Senhor confiou na sua mão. São muitas coisas que o Senhor confia a nós, né? A nossa casa, a nossa família, o nosso emprego. Para quem estuda, a escola onde você está. Então, administre isso com sabedoria. Reflita sobre essa mensagem, leia todos os versículos aí na sua casa e peça discernimento do Espírito Santo para que aonde precisa ser mudado na sua vida mude. Que Deus te abençoe. Se você ainda não me segue, me siga para você poder me ajudar a compartilhar mais mensagens do Senhor, né? A ensinar sobre o que eu gosto, né? Que você possa ser abençoado por essas e pelas outras mensagens. E até a nossa próxima mensagem, se Deus permitir.